esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados os pobres, sois vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rirdes, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Nossas orações de modo especial pela nomeação de Dom Vitor, o nosso arcebispo eleito, que tomará posse no dia 22 de março. Nossas orações e preparação para este momento importante na nossa arquidiocese, mesmo sendo uma arquidiocese bem nova, nós já vamos já para o 4º arcebispo. Então, pedindo a Deus que ilumine e fortaleça Dom Vitor, que vem cuidar, zelar por esta porção da igreja confiada a ele. Com certeza já deve estar se preparando, vendo um pouquinho toda a questão da experiência e do momento para poder, então, assumir o pastoreio aqui na nossa arquidiocese. Então, as nossas orações por ele. E também, de modo especial, nossas orações pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que passa por um momento delicado, questão de saúde. Então, as nossas orações para que ele recupere o mais rápido possível e volte a nos ajudar também no direcionamento desta igreja. Nós temos a liturgia de hoje, estamos no 6º domingo do tempo comum. Começamos com a leitura do profeta Jeremias. Jeremias nos apresenta duas situações e que nós precisamos escolher. Na primeira parte, Jeremias nos anuncia: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Às vezes nós colocamos a nossa confiança em situações humanas. Esquecemos que, acima de tudo, é a graça de Deus, é a presença de Deus que deve reforçar de verdade os caminhos que nós vamos traçando. Com isso, requer de nós uma postura a assumir. Quando nós nos preocupamos em deixar ser conduzidos pelas palavras dos homens, nós vamos distanciando das palavras de Deus. Quando achamos que as coisas do mundo se tornam mais importantes do que as coisas de Deus, vai causando em nós um esfriamento diante desta palavra
e distanciando da palavra de Deus, que deve ser o sinal que ilumina, que fortalece a cada um de nós, que nos convida justamente a celebrar, acima de tudo, a vida. Ele diz: quando você confia demais nos homens, você trará um problema sério, porque esta extrema confiança pode, lá na frente, você ser traído ou traída por causa desta confiança excessiva no homem. Alguns dizem assim: eu ponho a mão no fogo por fulano. Fulano é tudo que eu precisava. Fulano vai fazer tudo por mim. Quando a gente deposita demais a confiança, cuidado que você pode lá na frente cair e quebrar a cara diante de tantas coisas. Confiança em Deus. A segunda parte do texto, ele nos fala justamente isso. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas. Sempre vai florescer. Pode perceber vocês, com certeza alguns já devem ter feito a experiência de distanciar de Deus. Quando faz isto, há um vazio. Parece que a vida, por mais que você vá vivendo, falta alguma coisa essencial. Quando você distancia, este vazio vai crescendo cada vez mais. Então é a plena confiança na graça e no amor de Deus que vai então fortalecendo a cada um de nós na questão do testemunho. É assim que nós devemos nos comportar. Depois, a segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo fala que nós devemos ver realmente qual é o sinal desta nossa fé. O que nós pregamos de verdade? Ele diz: olha, se não há ressurreição dos mortos, vazia é a nossa fé. Olha, eu professo a fé e digo que Jesus desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Se eu professo, digo todo dia que eu creio nesta situação, então eu preciso confiar verdadeiramente na ressurreição. Então isso é um momento, e todo cristão católico, ele é chamado justamente a isto. Se você não acredita na ressurreição dos mortos, então você está no lugar errado. Está ouvindo a pregação errada. Então nós precisamos ter esta plena confiança justamente neste sinal daquilo que o Senhor nos apresenta. A vida nova que há de vir. A ressurreição dos mortos. É isto que nós pregamos. Senão, vazia se torna esta fé. O evangelho de hoje, nós temos aqui Jesus, no livro de São Lucas, no evangelho de São Lucas, com as bem-aventuranças. Aqui é o sermão da planície. Nós conhecemos como o sermão da montanha, em Lucas é o sermão da planície. O texto diz que depois que Jesus desceu da montanha com os discípulos, ele viu, olha só o que Jesus viu. Jesus viu, olhou, viu a multidão que estava ali, dos seus discípulos e de um número muito grande de pessoas. Ao ver isto, Jesus levantou os olhos e disse: a pregação de Jesus é uma pregação verdadeira, uma pregação que liberta, que salva. E hoje ele fala justamente desta conduta. Qual deve ser a nossa conduta mediante a questão destas bem-aventuranças? Ele separa, Lucas tem ele separa os bem-aventurados de um lado. Quem serão esses bem-aventurados? E aí ele começa justamente dizendo: os bem-aventurados são os pobres, os que passam fome, os que choram, os que são perseguidos, humilhados, insultados, amaldiçoados. Todos esses terão bem as bem-aventuranças. E como isso? Deus vem para aqueles que estão à margem de uma sociedade. O primeiro sinal do reino de Deus é para aqueles que estão à margem de uma sociedade. E vai então trazendo, inserindo estes na vida da comunidade. E que se torna extremamente importante. O que Jesus quer é que nós tenhamos um olhar caridoso, caritativo, um olhar
que cuida e que zela de todos da melhor forma possível. Não um lugar excludente, mas um lugar que inclui todos e faz com que todos tenham a possibilidade de participar, de assumir este sinal e este grau da fé. E ele vai então nos apresentando. Então é importante e fundamental que a comunidade caminhe, tendo sempre em vista esta necessidade daquilo que o Senhor nos apresenta. Somos bem-aventurados, porque escutamos a palavra de Deus e colocamos esta palavra em prática. Isso se torna fundamental na vida de cada um de nós. Depois ele fala daqueles que não são bem-aventurados e diz: todos aqueles que se fecham com seus corações, sem o mínimo zelo e o mínimo cuidado. E ele aponta alguns, né? Porque havia uma divisão muito grande na sociedade naquele tempo, os ricos e os pobres, e de uma forma direta, que os pobres não tinham nem voz e nem vez em lugar nenhum, nem na igreja tinha esta voz e esta vez. E ele diz: ai de vós então, ricos, porque já tem toda a vossa consolação. Ai de vós que tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que rides, porque chorarão. E ai de vós quando vos elogiam. Cuidado, que às vezes nós temos as pessoas com os falsos elogios. Te elogia, te acha a pessoa mais importante, na sua frente fala coisas belíssimas, aí quando vira as costas, vira um terror, te condena, faz um monte de coisa, e aí nós precisamos ter um cuidado e uma atenção. Quando ficamos em busca desses elogios, cuidado, que podemos ter um sério problema, um problema gravíssimo, porque quando esses elogios não chegarem, vamos ficar com raiva. Isso é ruim, isso não adianta. Então nós precisamos cuidar e zelar justamente para isso, pela nossa conduta, como nós vamos nos conduzindo diante daquilo que o Senhor vai apresentando a cada um de nós. O Salmo responsorial de hoje talvez resuma tudo isso que nós estamos celebrando. É feliz quem a Deus se confia. Depois ele diz: felizes são todos aqueles que não andam conforme os conselhos dos perversos, que não entra nos caminhos dos malvados, nem junta aos zombadores vai sentar, mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. É assim que devem ser os nossos corações, voltados para Deus, plena confiança em Deus, para que seja realizado justamente aquilo que o Senhor apresenta a cada um de nós. É este bem maior que nós devemos buscar. Sejamos felizes, confiando justamente na misericórdia e na graça de Deus.